Agora, 2h36. Vamos seguindo, vamos em frente. Nosso próximo destaque, falando agora de política, da relação entre o governo e o Congresso Nacional. Olha só, em meio aos atritos do governo com Arthur Lira, o presidente Lula destravou a liberação de emendas nessa semana e privilegiou aliados na distribuição de verbas ao Congresso. Foram autorizados cerca de 2,4 bilhões de reais nesse novo lote e os repasses atendem principalmente a pedidos de senadores e deputados mais próximos ao governo. O montante é recorde no ano e ocorre às vésperas de votações importantes que o Planalto terá pela frente, como uma folga de 15 bilhões de reais no orçamento e a análise de vetos. Todos os parlamentares têm direito a emendas. O governo, porém, pode ditar o ritmo desses repasses e fazer acenos ao Congresso, usando a verba como moeda de troca em votações. E aí, Nelson Kobayashi, apesar desse poder todo nas mãos do governo, parece que isso não está se traduzindo na prática num domínio do governo no Congresso Nacional, né? Pelo contrário, a gente está aqui desde o começo do programa falando de 2 reveses que o governo teve no Congresso na área da segurança, né? A aprovação do projeto que acaba com as saidinhas, a aprovação da PEC que proíbe o porte de drogas. Então, mesmo com essa dinheirama toda nas mãos, mesmo entregando emendas para aliados, parece que a situação do governo Lula é delicada, né, Koba? Eu vejo vários fatores aí, Brau, em relação a essa dificuldade que o governo tem de ter sempre a maioria, de ter a votação, a sua vontade no Congresso Nacional. A primeira questão é, primeiro, a gente tem falta de bons articuladores no governo. O governo Lula 3 não é o mesmo Lula 1, Lula 2, em que ele era cercado por experimentados políticos muito mais bem articulados do que os que hoje o cercam. Esse é um primeiro ponto. Segundo, a gente tem um Congresso hoje que pelo menos venceu as eleições, não diria atualmente, mas no começo da legislatura era de um Congresso totalmente de opositor. Poucas pessoas da base do governo, dos partidos que fazem a base do governo, foram eleitos. É claro que no meio do caminho tem um centrão ali que vai se adequando às vontades de quem está no poder. E mais, a gente tem também um terceiro fator, que é a presidência do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que tem sempre colocado algum empecilho, alguma condição, alguma queixa, alguma insatisfação na relação com o governo federal. A gente viu recentemente uma crise entre o presidente da Câmara e o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Haveria até uma pressão para a saída do ministro Padilha dessa função de articulador, que acabou acontecendo de fato, não de direito, ele continuou com o cargo, mas sem a função de conversar com o Congresso. Isso dificulta muito para o governo federal, porque daí tem que colocar o ministro Haddad nas pautas econômicas, alguns outros ministros em outras pautas. Vez ou outra, até o próprio presidente Lula tem que chamar para si essa responsabilidade de negociar com o Congresso, com o parlamento. Então, são todos esses os fatores que vão dificultando esta facilidade que o governo gostaria de ter na aprovação das suas pautas. E um último ponto aqui que eu gostaria de acrescentar também é que a gente teve pautas bem populares ou populistas, como diria o Mano Ferreira aqui, que daí fica difícil para qualquer parlamentar de ir contra o fim da saída temporária, por exemplo. Agora, a PEC das drogas, você pode ser quem você quiser ser. A gente viu até parlamentares da própria base governista não oferecendo resistência nenhuma. E do centrão, então, fica mais difícil de dizer para a sua base que ele é contra o fim da saída temporária, ou que ele é a favor da liberação de drogas. Ou seja, as pautas também têm dificultado essa boa relação entre o governo federal e legislativo, apesar de 2,4 bilhões em emendas liberadas. É só mais um número que ilustra esse cenário aí de liberação de emendas, do uso das emendas pelo governo para apoio parlamentar. No Senado, olha só a diferença entre o senador que mais recebeu emendas e o que menos recebeu. O principal beneficiado no Senado foi Eduardo Braga, senador do MDB do Amazonas. Ele recebeu 63 milhões de reais. Em contrapartida, o senador Wellington Fagundes, que é do PL de Mato Grosso, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve um repasse de apenas 18 mil reais. Ou seja, um senador alinhado ao governo recebe 63 milhões de reais e o outro, opositor, 18 mil reais. Na sua opinião, Mano, isso é inerente à política, faz parte do jogo ou não? Deveria haver talvez um regramento, ou pelo menos uma régua moral mais bem definida, digamos assim, para que isso não acontecesse, essa liberação de dinheiro conforme a conveniência política? Pois é, isso passou a fazer parte da nossa paisagem política como se fosse algo comum, mas a gente não pode se resignar com isso, porque quando a gente olha
para a qualidade do gasto público brasileiro, lembrando sempre que o dinheiro não cai do céu, não brota na árvore, não é como se o governo criasse riqueza. Cada centavo de dinheiro público significa um dinheiro que está sendo tirado do bolso do trabalhador, tirado do bolso da iniciativa privada e, portanto, tem um custo de oportunidade aí, né? Ou seja, esse dinheiro poderia ser usado de outra forma e está sendo usado pelo governo. Então a gente precisa ter um olhar sempre muito rigoroso sobre a destinação desse tipo de recurso. E a realidade é que as emendas parlamentares são muito ineficientes. Elas acabam obedecendo a critérios puramente políticos eleitorais que atendem ao interesse da base eleitoral do deputado, do senador, em busca da própria reeleição, e não há critério técnico. Então, quando a gente olha a efetividade desse gasto, é péssimo. É jogar dinheiro do contribuinte no lixo, muitas vezes. É jogar pelo ralo, é fazer com que a sociedade brasileira fique mais pobre na prática, porque você está tirando dinheiro do cidadão que poderia escolher, você está levando esse dinheiro para o governo e o governo está gastando como se não houvesse amanhã, sem nenhum tipo de critério. Isso num contexto em que nós temos um problema fiscal estrutural no Brasil. Há 10 anos o país não fecha as contas de forma sustentável. A gente está falando de uma semana em que o governo falou, já prorrogou, já abriu mão da meta fiscal que ele mesmo tinha proposto na aprovação do arcabouço fiscal lá atrás. Então, como nós podemos achar normal que um governo que, antes de cumprir a meta no seu primeiro ano, no seu primeiro desafio de zerar o déficit, a gente já está falando esse ano em voltar a ter um déficit fiscal de 9,3 bilhões de reais, ou seja, o governo gastando mais do que arrecada. Como a gente pode achar normal, nesse cenário que as contas não fecham, falar em liberação de emenda para ser gasto sem nenhum critério técnico por parte dos deputados? É um absurdo, um desrespeito ao pagador de imposto e faz o Brasil ficar mais pobre como país. E olha, vou confessar que dessa vez o nosso Felipe Monteiro ele não ficou resmungando durante o comentário dos colegas, mas ele estava aqui gesticulando, estava impaciente, não está concordando com nada do que está ouvindo. Por quê, Pepe? Mano, eu não gosto de discordar do Mano não, porque o Mano é meu colega em muitos pontos aqui, mas eu discordo completamente dele. Mano errou e errou feio. Né? Olô. As emendas parlamentares, gente, é um instrumento adequado para garantir a democracia também. Eu te falo por quê. É um dos poucos instrumentos em que o Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, formula política pública. Isso é importante, né? Um deputado federal que tem a sua base do interior do Ceará, né, no semiárido cearense, né, ele conhece a realidade daquele local muito mais do que o Ministério da Saúde, por exemplo. Então ele consegue identificar que aquele postinho de saúde que atende a população ali está faltando uma ambulância. Então ele pode bater na porta do Ministério da Saúde e falar assim, poxa, me dá um trocado aí, uns 500 mil, 300 mil, para comprar uma ambulância aqui para o meu povo que está precisando de ambulância. E ele faz isso. Isso é legítimo, isso é adequado. Isso é democracia? Isso ajuda, claro, quando o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, formula política pública, isso, na minha opinião, é garantia, é democracia. Faz o dinheiro. Permite? É um negócio interessante, você viu, Brau? Você me permite uma parte? Não terminar de falar nunca. Não, mas é só uma parte. Como está perguntando, se você não quiser, não será concedido a parte. Não, você me dá a oportunidade, senão... Uma parte é todo teu, fala. Não, você falou que é um sistema de democracia, um instrumento de democracia, o uso das emendas parlamentares. Esse deputado aí do interior do Ceará, que vai levar para lá uma ambulância de trocados de 200 mil, de 500 mil, o PP, ele se perpetua no poder, porque ninguém lá da cidadezinha do Ceará nunca vai conseguir concorrer com ele à altura, já que ele tem bilhões
ou milhões, como a gente citou aqui alguns exemplos, para levar dinheiro para sua base. Isso é antidemocrático, no final das contas, porque você coloca pessoas em situações diferentes. Alguém tem milhões do governo para fazer uma pré-campanha, porque isso se reverte em votos na próxima eleição, e o outro não tem nada. Então não é um instrumento de democracia, muito pelo contrário. Isso atrapalha um processo mais liso em que as pessoas poderiam sair do mesmo ponto, Pepe. Era só isso. Me perdoe. Que educado esse Nelson Kobayashi. Então, que bonito. Eu amasso com educação. Eu vou adotar esse padrão de interrupção do Pepe. Pepe, você me permite? Muito obrigado por me permitir. Eu te perdoo, Koba, e você, para variar, está totalmente errado, né? Essa questão, por exemplo, da emenda parlamentar, o problema não está na emenda parlamentar em si, está em critérios que você pode utilizar da emenda parlamentar, está em critérios que o povo possa ter transparência de fiscalizar o uso da emenda parlamentar. Eu te dou um caso concreto. Nos Estados Unidos tem um instrumento parecido com a emenda parlamentar, chamado earmarks. E nos Estados Unidos, por exemplo, para o parlamentar levar o dinheiro dos Estados Unidos para alguma base dele, né, ele tem que provar, por exemplo, como critério de destinação de emenda parlamentar, que ele não tem ganho pessoal e nem ganho parlamentar. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Pode fazer só uma pergunta? Então não existe. Uma pergunta. Então não existe. Então, mas de novo? Só uma pergunta. Não é pergunta, não é comentário. É uma pergunta. Você acha democrático um aliado do governo ganhar 60 milhões e um opositor ganhar 18 mil? Já que você falou que é democrático o instrumento, você acha democrático? Responde. Claro que é democrático. Pelo amor de Deus. Então, eu te falo por quê. Não, eu te falo por quê. Aí é uma questão lógica que eu vou ser obrigado agora a gastar alguns segundos para responder. Pode responder. Quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a emenda parlamentar na época do Bolsonaro, ele falou que quem tem o dinheiro e o orçamento é o Poder Executivo. Então as emendas parlamentares, parte das emendas parlamentares que estavam no Legislativo foram para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, para o Ministério da Justiça, para o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então, quem faz a política pública macro é o Poder Executivo. E quem foi eleito democraticamente em voto majoritário foi o Poder Executivo que lá está. Então, o deputado ele tem que pedir a emenda parlamentar do Ministério da Saúde e tem que provar que está alinhado e de acordo com a política pública da Ministério. Mas pode reclamar, saque@stf.gov.br. Reclama lá. Está passando um pano por orçamento secreto. Existe também emendas parlamentares individual para cada deputado. Essas são equânimes. Cada deputado federal recebe a mesma quantia. Existe emenda parlamentar de bancada, cada partido político recebe a mesma quantia e por aí vai. Ou seja, eu estou falando de outro tipo de emenda parlamentar. Vamos ouvir o Diego também. Diga, claro, Diego. Vamos acabar com esse PP Talk Show aqui, porque só o PP está falando. Eu sou toda hora interrompido. Pois é. É verdade esse bilhete. E ainda assim é o que mais fala. Eu acho que a solução está aí no meio do caminho. Eu discordo do Koba quando ele diz que a emenda essencialmente é um instrumento antidemocrático. A emenda é um instrumento democrático, sim, uma forma de se democratizar o orçamento público. Mas, nesse ponto, nós temos as emendas impositivas, que, como disse o PP aqui, elas são iguais para todos. Cada parlamentar, seja da base, seja do centro, seja da oposição, tem direito ao mesmo volume de emendas. O que nós não podemos admitir é um volume de emendas como o que nós noticiamos aqui. Aprovado do ano passado para cá, 50 bilhões. É praticamente um quarto desse déficit que se busca zerar. E aí, dizer também que o gasto feito pelo Legislativo, através dessas indicações, ele é mais eficiente do que o gasto feito pelo Executivo, pelo amor de Deus. O que nós temos aqui de experiência prática? Emenda parlamentar, qual que foi o exemplo que nós levantamos aqui? Ambulância. Valor de emenda parlamentar serve para entregar ambulância e ficar no palanque com o prefeito, serve para fazer campinho de futebol e ficar no palanque com o prefeito. E aí, como disse bem o Nelson Kobayashi aqui, se perpetuar no poder. Eu não acho que o povo é idiota. Eu não estou falando que o povo é idiota, mas é inegável que nós temos uma péssima qualidade do emprego desse tipo de dinheiro. Ora, nós diagnosticamos aqui o tempo todo vários problemas estruturais do Brasil. Você acha certo você utilizar o dinheiro de emenda para fazer um campo de futebol, para fazer, às vezes, uma unidade de saúde onde não precisa dessa unidade de saúde, só porque é uma pessoa alinhada com o governo e tem acesso a esse tipo de orçamento? Isso é um completo absurdo. O gasto tem que ser feito com eficiência. O princípio da eficiência está lá na nossa Constituição Federal. E, evidentemente, que as emendas parlamentares, como são utilizadas hoje, não fazem com que nós tenhamos um gasto eficiente do dinheiro público. Deixa eu voltar com o Mano, que está pedindo a palavra. Fala, Mano.
Eu queria adicionar um ponto sobre a distorção da democracia. O PP estava comparando o Brasil com os Estados Unidos. Uma diferença fundamental é que o poder legislativo nos Estados Unidos ocorre por modo distrital, ou seja, todos os distritos dos Estados Unidos têm representação no Congresso. No Brasil, nós temos o voto proporcional. O que é que isso significa na prática? Que nós temos regiões do país que são mais representadas no Congresso do que outras regiões que são subrepresentadas. Na prática, quando a gente dá a um deputado sozinho o direito, o poder de destinar um recurso, a gente está privilegiando não o interesse público difuso que ocorre, aliás, quando o legislativo, como colegiado, aprova o orçamento público, que é algo que a gente não pode esquecer. Então, dizer que a emenda é a única forma como o legislativo participa do orçamento não é verdade, porque o legislativo aprova o orçamento e precisa debater a sério o orçamento público. Então, o legislativo participa sim. E o ponto, voltando, quando nós temos esse modelo, a gente, na prática, faz com que regiões que, por uma circunstância eleitoral, não conseguiram se fazer representadas no Congresso Nacional, elas ficam ignoradas, elas ficam com menos recurso. E aí a gente perde de vista o aspecto técnico para redução, inclusive, das desigualdades regionais. Então, a emenda acaba sendo, como disse o Koba, um instrumento de fortalecimento daqueles que já estão no poder e dificulta ainda mais a eleição de novas pessoas na política. A renovação política é atacada e, portanto, a representação democrática pela perpetuação com o privilégio da destinação da emenda. Você já viu que o PP já está quase saindo da cadeira aqui outra vez. Fala, PP. Uma coisa que eu acho impressionante quando o Mano colocou aqui é que ele usa sempre o argumento: tem que tratar as pessoas como adulta. As pessoas são adultas, elas sabem realmente identificar o interesse dela e é capaz de tomar a decisão dela. E ele está falando contra a emenda parlamentar, alegando que aquele político que fizesse uso da emenda parlamentar teria uma condição maior de se perpetuar no poder. E não é verdade? Porque a população não ser tratada como adulta? Porque a população não saberia identificar que aquilo lá é eleitoreiro, é adequado ou não, né? Não, é isso que eu estou falando. Não, vamos levantar a régua, né? Eleitor não é idiota, gente. Eleitor não é idiota. O ser humano não é idiota. Sabe o que eu fico pensando? Vamos tratar o ser humano como de fato ele é. A gente levantar a régua, PP, lá no Congresso. Vamos falar para os parlamentares, vamos levantar a régua? Não precisa de emenda parlamentar para ser um bom político. Deixa quieto. Você não precisa mandar dinheiro para sua base. Lá é todo mundo adulto. Lá é todo mundo adulto. Lá todo mundo vai votar em mim pela minha qualidade, não pela minha emenda parlamentar. Não pela ambulância que eu mando para minha cidade. Mas não é pelo benefício que eu dou para minha base. Mas não é pela emenda parlamentar. Mas não é pela emenda parlamentar. Então, fazer o seguinte, vamos discutir critérios técnicos. Sabe que eu fico bravo, Brown? É que as pessoas pegam um problema e ele acha que um diagnóstico que pode ser problemático, né? Ele acha que a solução é problemática também. Um exemplo. O político, por exemplo, ao levar a emenda parlamentar para comprar ambulância, ele vai se perpetuar no poder. Pode ter uso instrumental da emenda parlamentar. Então, por que ao invés da gente maldizer a emenda parlamentar, a gente não coloca o seguinte: poxa, o político pode identificar de forma anônima, por exemplo, para onde vai o dinheiro no município para comprar a emenda parlamentar. É um orçamento secreto. Não, calma, deixa eu acabar de falar. Eu tô querendo qualificar o debate aqui. Né? Desculpa aí. O problema que você está colocando e está identificando é que supostamente você acha que o parlamentar que faça uso da emenda parlamentar tem um ganho eleitoral, né? O que eu acho que não tem, né? Então vamos combater isso, né? A pessoa que identifica, que coloca o dinheiro lá, ela é anônima. O dinheiro não é anônimo. Para onde vai o dinheiro não é anônimo. Isso não é emenda secreta, não. Pelo contrário, você consegue dar mais governança à situação. Se esse for o problema, que eu acho que não é. Isso já existe, PP. Não sei se você está sabendo, mas já existe muita influência de parlamentares do Centrão nos ministérios que são titularizados por políticos do seu partido. Eles já fazem indicação e eles já sobem no palanque com o prefeito. O que você está diagnosticando, o que você está propondo aqui é o que nós chamamos de orçamento ultra-secreto, que substituiu o orçamento secreto do governo anterior. Isso já ocorre. Quando alguém está alinhado com a base... Me responde uma pergunta. Depois você pergunta. Deixa eu falar. Você falou até agora. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você vai poder falar. Como é que era a emenda secreta do Bolsonaro? O orçamento secreto era Deixa eu te responder.
partia dos ministérios, não era dos ministérios, sem que fosse divulgado, sem que fosse divulgado a fonte que indicou e para onde ia. Você tinha que responder, Pepe. Você tinha que responder em 30 segundos. Não, é muito tempo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o interesse dos partidos na composição da base do governo em ter um ministério sob seu poder? Por que eles querem ministérios e justamente ministérios que detêm um orçamento maior? Segura aí, Pepe. Deixa o Koba falar também que ele quer completar. Não, só queria responder que o orçamento secreto do governo anterior ele foi judicializado. E a gente teve decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler a decisão do voto condutor da ministra Rosa Weber, já aposentada. Eu coloquei aqui. E ela disse o seguinte no voto dela, além da questão da publicidade, de ser secreto, que é inconstitucional, fere um princípio da nossa Constituição, artigo 37, ela também traz um outro elemento que contamina, ou contaminava aquele orçamento secreto, que é o que ela chama, entre aspas, está na decisão, a balconização do orçamento público. O que continua acontecendo. Não, você não... Esses 2,4 bilhões de reais aí estão no balcão do governo para ser liberado, principalmente para novos aliados, principalmente para aqueles que votam junto com o governo. Pelos mesmos motivos é que este novo método seria também constitucional. Só que ninguém fala disso, né? Da balconização, da falta de critério, que você fala. Você, para ser coerente, você deveria aproveitar que você fala... Deixa eu só concluir. Você, para ser coerente, você deveria se adequar o momento em que você fala que falta critério, para dizer, pela falta de critério, é que está errado esse tipo de atitude do governo. Vai lá, Pepe. Não, um ponto que é o principal da decisão do STF, que você pulou, que é o mais importante, é que ela fala da balconização no parlamento. Porque a emenda parlamentar, na época, que decidia era o Poder Legislativo. E ela levanta esse orçamento todo para o Poder Executivo, aquilo que eu falei para você, Koba. E você não ouviu, ou você se fez desentendido agora, né? Claro que não, Então, Pepe. a emenda que antes estava... falta de critério. O orçamento secreto do governo Bolsonaro, na verdade, foi para os ministérios do Poder Executivo que distribuem os recursos via emenda parlamentar. Então o Bolsonaro não tinha culpa nenhuma, é isso que você está falando? O problema era dentro da casa. Culpa nenhuma. Ô, Pepe, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a diferença de faltar critério entre um líder partidário e o seu parlamentar e faltar critério entre o governo e o parlamento? Qual é a diferença de faltar critério e balconização, ou de ter balconização entre o líder partidário, o líder da bancada e o parlamentar e o governo e o parlamentar? Não tem diferença nenhuma, é errado igual. Existia uma possibilidade na época do Bolsonaro, por isso que chamava orçamento secreto, que você não sabia que era o parlamentar que indicava o recurso, você não sabia para onde ia o recurso, e você não sabia... Você mudou de assunto agora. Não, é o mesmo assunto, e você não sabia... falando da balconização. E você não sabia da quantidade do valor destinado. Agora, por exemplo, está muito mais democrático e transparente. Você sabe qual é o deputado que pediu o recurso, para onde está indo, Depois te ensino a ver no site. Não sabe quem foi que indicou. Não, mas o Diego, depois... por isso que o orçamento secreto virou orçamento depois eu te mostro como é que você vê... Sai travestido como verba destinada do próprio Ministério. Depois eu vejo. E aí vem a pergunta que eu te fiz. Você sabe exatamente para onde... O interesse, Felipe Monteiro, dos partidos do Centrão em ter esses ministérios com orçamento maior é que eles têm controle sobre o orçamento sem que isso necessariamente se traduza numa emenda, que aí sim tem critério de transparência, tem que informar quem indicou e para onde vai. Mas jura que é assim? Claro que é. Quem está negando que é assim é você. Eu tô falando de outra você que está dizendo que emenda é algo maravilhoso porque é democrático, porque democratiza o orçamento. Eu estou falando de outra coisa. Você está falando de outra coisa o tempo todo. Você é refutado e passa a falar de outra coisa. Eu não estou falando de orçamento do Ministério. Claro que o Centrão, quando ele quer o Ministério, ele quer o orçamento do Ministério. Mas o que isso tem a ver com emenda parlamentar? O que eu estou falando é outra coisa. Não. O que eu estou falando é outra coisa. Eu estou falando que parte do dinheiro do Ministério é utilizado para emendas parlamentares que não tem nada a ver com o orçamento do Ministério. Aliás, tem também. Então, até que quando o governo fala do contingenciamento do gasto da saúde, que é criticado, ele, na verdade, está esperando que parte dos deputados usem a emenda parlamentar para aumentar o valor do investimento da saúde. Mas você está ignorando a distorção regional que eu falei. Temos regiões mais representadas no parlamento do que outras. Ao conceder esse tipo de... aumentando o valor das emendas parlamentares, a gente gera uma distorção regional da distribuição de recursos, porque os lugares subrepresentados ficam com menos recursos no orçamento. Não. Claro que sim. Não, eu estou vendo aqui, por exemplo, o deputado que mais recebeu emenda parlamentar foi Eduardo Braga.
Então, onde que é Eduardo Braga? Amazonas. Mas o Amazonas não é subrepresentado, é sobre-representado. Qual que é o estado que você quer colocar? Fala mais subrepresentado. São Paulo é menos representado que o Amazonas, por exemplo. Precisa de menos dinheiro também, São Paulo, do que Amazonas. Aí é que está a questão. Dito isso,